Imagina só uma marca de roupas operando globalmente, sabe? Eles desenham coleções inteiras, negociam compra de tecido com fornecedor lá na Índia, coordenam toda a logística de envio e ainda faturam tipo uns 10 milhões de dólares por ano. Uhum, é um baita negócio. Pois é. Mas agora, tenta visualizar o escritório central dessa marca. Quantas mesas existem lá? Nenhuma. Quantos funcionários batem ponto todo dia? Zero. O negócio inteiro roda em servidores na nuvem sem uma única contratação humana. E é exatamente a partir desse cenário bizarro que a nossa análise profunda de hoje ganha forma. E que cenário, né? Total. A gente está mergulhando hoje numa montanha de relatórios e dados consolidados do ano de 2026 para entender uma transformação brutal. A nossa missão aqui é analisar o impacto da automação no mercado de trabalho global e o que isso dita para os salários futuros de quem está escutando a gente. Porque, olha, não estamos mais debatendo aquele braço robótico e montadora de carro, sabe? O assunto agora são inteligências artificiais gerenciando empresas gigantes de ponta a ponta. Exato. E para estabelecer o tom da nossa análise de hoje, acho que é vital a gente deixar o pânico um pouco de lado, né? E focar mais na mecânica da coisa. Eu sou muito focada nos dados e os relatórios de 2026 não apontam para um apocalipse das máquinas, mas sim para uma eficiência explosiva que simplesmente está reescrevendo as regras da economia. Reescrevendo do zero mesmo. Zero. O risco real não está na tecnologia em si, mas na ignorância de não entender como ela funciona. Então, compreender essa engrenagem toda é o único caminho para a gente perceber a urgência de uma requalificação em massa que, honestamente, já deveria estar acontecendo. Com certeza. E para entender onde os salários vão parar, a gente precisa primeiro olhar para onde os empregos tradicionais estão desaparecendo hoje, nesse exato momento. O ponto de partida mais óbvio dos relatórios que a gente avaliou é o trabalho repetitivo. Setores administrativos, por exemplo. Os setores administrativos são a linha de frente dessa mudança, sem dúvida. Sim. Os relatórios mostram que o uso de RPA, aquela automação de processos robóticos de empresas tipo a UiPath, já lida com 80% das tarefas administrativas globais. Isso coloca 45% dos empregos administrativos lá nos Estados Unidos em risco de desaparecer. E na Índia, 69% dos trabalhadores de BPO, aquela terceirização de processos, sob ameaça direta. É um volume assustador quando você olha só para o número cru. Nossa, muito assustador. E o dado que mais me chocou foi a comparação de eficiência. Uma IA processa 10 mil faturas por hora com 99,9% de precisão, onde humanos levam dias para fazer o mesmo volume e ainda com uma margem de erro ali de 5 a 10%. Mas me explica uma coisa, sendo um pouco cético aqui. Isso não é só um software tradicional rodando mais rápido num computador melhor? Muita gente pensa isso. Mas o que é fascinante aqui é a diferença fundamental entre a rigidez de um software comum e a adaptabilidade da IA. Sabe, o software tradicional, o RPA clássico, ele precisava que as faturas fossem absolutamente idênticas. Tipo um formulário fixo. Exato. Se um fornecedor lá na ponta mudasse o logotipo de lugar na página, o sistema travava, dava erro. O que os modelos de linguagem avançados trazem para a mesa agora é a capacidade de interpretação pura. Entendi. A IA de 2026, ela olha para uma fatura completamente fora do padrão e entende o contexto ali. Ela faz a entrada dos dados, processa toda a lógica contábil, verifica se os valores batem com o contrato original e já autoriza o pagamento. Ou seja, ela fecha o ciclo de ponta a ponta sozinha. Caramba. E a grande mudança é que o trabalho humano, que antes era focado na execução, tipo, ficar lá, digitando esses dados o dia todo, agora é empurrado para uma função de auditoria bem esporádica. O que, no fim das contas, tira o trabalhador da linha de frente. E lendo os relatórios sobre a indústria física, a manufatura em si, o cenário é idêntico, porém envolvendo maquinário pesado. Tem aquela iniciativa Made in China 2025, com exemplos em Shenzhen, onde a Foxconn trocou 110 mil humanos por menos de 50 mil numa única fábrica. Um corte absurdo. Sim, mais da metade. A Tesla também implementou aquele sistema auto, eliminando turnos noturnos inteiros. E tem até um caso brasileiro nos dados da Embraer.
Eles estão substituindo inspetores de qualidade humanos por visão computacional para achar microfissuras em aviões. Mas o que me deixa curioso aí é como que uma simples câmera consegue ser mais confiável que um engenheiro super experiente olhando ali para a fuselagem do avião. Então, o que é fascinante aqui é que o mecanismo por trás da visão computacional é o treinamento exaustivo. Pensa comigo, um engenheiro humano muito experiente pode ter inspecionado alguns milhares de aviões ao longo da vida inteira dele. Sim, o que já é bastante coisa. É muito, mas o modelo de IA foi treinado com milhões e milhões de imagens de microfissuras, captadas em diferentes ângulos, com iluminações diferentes, em várias condições de estresse dos materiais. E a máquina simplesmente não cansa a visão depois de um turno de 12 horas, né? Pois é. Não toma café, não pisca. Exato. O sensor capta uma anomalia microscópica e a linha de produção inteira já se ajusta em tempo real. Os relatórios até indicam que essa troca contínua de dados, a internet das coisas, está reduzindo o desperdício industrial em 40% globalmente. O que é uma economia de bilhões. E o pior é que essa lógica transbordou do chão de fábrica direto para o setor de serviços e logística, que era onde a gente achava que estava seguro, né? Havia aquela crença forte de que o atendimento ao cliente exigiria sempre aquele toque humano intransferível. É, o mito da empatia exclusiva. Isso, mas as peças de dominó estão caindo rápido. A Concentrix, lá nas Filipinas, já substituiu 40% dos agentes de call center. Aqui no Brasil, a Magazine Luiza atingiu a marca bizarra de 1 milhão de interações diárias processadas via aquela IA da TakeBlip. E na logística? A previsão é meio catastrófica para o modelo antigo. São 2 milhões de empregos logísticos perdidos na região Ásia-Pacífico até o fim deste ano. E isso porque a gente está vendo robôs agindo no mundo físico. Sim, a Amazon usando os robôs Kiva para mover 30 milhões de itens por dia. E a chinesa JD.com fazendo planejamento e entrega quase sem nenhuma intervenção humana. Ok, vamos desempacotar isso porque é muita coisa. É como competir com um funcionário que toma 1000 cafés, nunca dorme, lê um manual de 10 mil páginas em 3 segundos e, o pior de tudo, nunca pede aumento. Como o trabalhador comum sobrevive a essa eficiência desleal? É uma competição impossível. E o ponto central no setor de serviços é que os modelos atuais de IA foram alimentados com bilhões de interações humanas prévias. Eles não seguem mais um roteirinho engessado, sabe? Aquela coisa de pressione 1 para vendas, 2 para suporte. Que todo mundo odeia, diga-se de passagem. Ninguém suporta. Mas agora eles conseguem inferir o humor do cliente, a IA adapta o vocabulário ali na hora e resolve problemas logísticos super complexos no meio da conversa. E a conclusão natural que o mercado acaba tirando disso é brutal. Qual seria? Bom, se a inteligência artificial consegue substituir departamentos inteiros isolados com tanta facilidade, a etapa seguinte é óbvia. Ela começa a conectar esses departamentos e substituir a estrutura da empresa em si. Nossa, o que nos traz de volta àquela empresa de roupas do comecinho da nossa conversa. O relatório chama isso de empresa zero humano, né? Que são essas startups de tecnologia que operam fluxos corporativos completos sem uma única folha de pagamento tradicional. Sim, e o crescimento desse setor é bizarro, batendo 300% ao ano. 300%. Tem empresas faturando na casa dos bilhões, tipo a Adept AI e a Habit R1, oferecendo uma redução de custos operacionais de 80% quando você compara com negócios tradicionais. Mas, olha, sendo muito honesto contigo, isso me gera um ceticismo enorme. Sério? Por quê? Porque, eu entendo a Phantom, que é aquela marca de roupas que eu citei, que usa o Shopify e plugins de IA para desenhar as roupas, produzir na Índia e vender para o mundo todo. Entendo a Synthesia lá no Reino Unido, que roteiriza, cria vídeos com avatares falsos e distribui anúncios para 120 países faturando 50 milhões de dólares. Entendo tudo isso. Mas e quando algo dá errado no mundo real? Espera aí, uma empresa inteira rodando na nuvem sem uma única sala de reunião. Quem toma a decisão final de mudar a rota da empresa se as vendas caírem do nada? A IA faz uma reunião com ela mesma? Essa é a grande dúvida de todo mundo. E a resposta técnica para isso atende por um nome: aprendizado por reforço ou reinforcement learning.